Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Essa nuvem de testemunhas aqui, ele está falando de todos aqueles heróis da fé do Antigo Testamento. Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Isso não quer dizer que eles estejam, como alguns acreditam, né? Eu já ouvi alguns dizerem isso, que no céu existiria uma espécie de sacada, né? Um terraço, e lá estariam debruçados todos os salvos, olhando para a terra, para ver o que está acontecendo aqui. Não é bem isso. Aliás, provavelmente a única interação que existe do céu com o que acontece na terra é aquela de que fala Lucas, capítulo 15, versículo 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então os céus se alegram, sim, mas não quer dizer que eles têm um canal de streaming para poderem assistir o que está passando na Terra. E essa nuvem, então, não é, na verdade, ela serve para nós, de exemplos para nós. São testemunhas que foram fiéis aqui na Terra e deixaram um testemunho que para nós é muito útil agora. Por isso nós somos encorajados por essas testemunhas. É bom lembrar que Hebreus é uma carta escrita a judeus que haviam abraçado o cristianismo, nem todos de maneira real, né? Nós vemos por esta carta que ele também se dirige aos apóstatas que havia entre esses, mas de qualquer maneira eram judeus que estavam sofrendo por terem abraçado a fé cristã. Eles estavam sendo perseguidos. Então, Hebreus também é uma carta de exortação e de encorajamento para esses novos convertidos, esses que eram novos na fé e vinham do judaísmo. E é só a gente ler o que Paulo passou quando ele se converteu, em que os judeus o perseguiam, e de cidade em cidade, ele viajava para outra cidade e os caras iam atrás. Os caras iam atrás, perseguindo Paulo, acusando Paulo, denunciando Paulo, arrumando com o governo romano de prender Paulo. Tudo eles faziam. E essa perseguição toda sofriam também os cristãos vindos do judaísmo, né? Então eles estavam agora sendo encorajados por essas palavras aqui de Paulo. Por isso que ele fala, deixemos todo o embaraço, e agora ele muda aqui o assunto para uma corrida, tipo uma São Silvestre, tipo uma corrida de rua, né? Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, a corrida que nos está proposta. O que acontece é que, numa corrida, um corredor ele poderia levar uma mochila com lanche, água, revista, se ele cansasse no caminho para ler uma revista, livros, mas nenhum deles é louco de levar peso sobressalente, né? Peso desnecessário. Inclusive, normalmente nessas corridas ficam pessoas na beira da calçada com garrafas de água e dão para eles, o cara passa correndo, agarra uma garrafinha de água, toma um gole e já joga para trás a garrafinha de água. Nem isso ele continua carregando. Uma vez um irmão me falou das corridas de bicicleta. As corridas de bicicleta, os atletas que correm de bicicleta, eles procuram depilar os braços, as pernas, o rosto, né, também, não deixar barba, nada, porque são coisas que seguram no vento, são coisas que seguram, que atrapalham a velocidade deles. Hoje já existem roupas que são feitas com uma tecnologia
que ela tem alguns tipos de escamas na própria confecção da roupa, que é para tornar o ar passar mais, de forma mais aerodinâmica pela roupa e não segurar tanto o atleta. E então você vê com esses caras quando correm, não correm com roupas largas, voando ao vento, assim, é tudo justinho, tudo bem colado ao corpo, né? Porque aqui fala, deixemos todo embaraço. O que é embaraço? Embaraço são as coisas que nos pegam. Quando a gente lembra de Mateus 13, dos diferentes solos e da maneira como as coisas, a semente deixava de germinar e de dar fruto, nós lembramos que tinha primeiro a semente que caía na beira do caminho. O que era a semente que caía na beira do caminho? Era aquela que caía por onde os homens andam, onde os homens pisam. E vinham as aves, que lá era uma representação de Satanás e dos seus emissários, e comiam a semente, atrapalhavam e não deixavam germinar. Aquela semente não dava fruto, porque elas caíram na beira do caminho. E muitas vezes nós somos impedidos de dar um bom testemunho, de ter uma vida cristã devota e correta, porque seguimos as opiniões dos homens. A opinião pública não é a opinião de Deus. De maneira alguma, não serve. A opinião pública não serve para ser opinião de Deus. Por isso nós devemos deixar essas coisas. O outro solo, qual era mesmo? O solo da pedregoso, né? Que caía semente em solo pedregoso, ela nascia, mas não tinha profundidade, então ela morria logo. O sol queimava e morria logo. Então, se no momento era Satanás impedindo a semente de dar fruto, no outro momento eram as perseguições, as aflições, o sol quente impedindo de dar frutos, o sofrimento da carne impedindo de dar frutos. E depois o terceiro caso era dos espinhos, a semente caía nos espinhos e também os espinhos a sufocavam. Os espinhos, quem já andou no meio do mato encontrou um negócio chamado agarra-diabo. Eu acho que todos aqui já tiveram a oportunidade de passar no meio de uma toceira de agarra-diabo, né? Ela realmente agarra-diabo. Ela gruda, os espinhos grudam na roupa, não deixam você avançar. Esses são os cuidados do mundo. Então, Satanás não quer que a gente avance de maneira nenhuma. As dificuldades da vida que afligem a nossa carne não querem que a gente avance. E, finalmente, as coisas que nos agarram, o embaraço, não quer que a gente avance. Então, tudo isso é impedimento no avanço do cristão na sua carreira nesse mundo. Então, deixemos todo o embaraço, deixemos o pecado que tão de perto nos rodeia. E esse pecado que tão de perto nos rodeia não é o pecado original. Esse é aquilo que todos os dias nós temos que lidar com ele, porque ele nos assedia todos os dias, ele assedia a nossa carne. Muita gente me pergunta, me escreve, né, tipo desanimado, eu me converti, mas eu pequei, eu não sabia, eu pensei que não fosse pecar mais. Meu amigo, não tem essa. Enquanto você não ressuscitar, você vive num corpo de carne que é sujeito ao pecado. Não que isso nos autorize a pecar, mas isso é para nós sabermos que nós dormimos com o inimigo. Nós dormimos com o inimigo. Os três inimigos que nós temos, um é o diabo, a carne e o mundo. Esses são os três inimigos que nós temos. Um que de toda maneira quer impedir que nós demos fruto para Deus. A carne que quer nos impedir também, porque ela é assediada pelos desejos e quer fazer a gente cair. Quando nós pecamos, então, caímos em pecado, perdemos a comunhão com o Pai, dificulta a nossa comunhão e também a nossa audição, a nossa percepção das coisas de Deus. E, finalmente, quando nós nos deixamos enredar pelo mundo, né, com o mundo,
com as coisas do mundo. E aí, então, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, porque todos nós temos uma carreira que o Senhor coloca diante de nós para corrermos. E não adianta querer apressar, cortar caminho, não. Corramos com paciência. Tem que ter paciência, tem que seguir o roteiro que foi determinado para a nossa corrida, para a nossa São Silvestre, né? Tem que ser aquele roteiro. Aliás, eu falando aqui, lembrando do Batista, né? O Batista corria. O irmão Batista, fazia aquelas corridas de rua, mas ele tinha uma irmã mais velha, que era tipo, assim, que nem mãe dele. Sabe quem tem irmã mais velha sabe, né? A irmã mais velha, eu tenho uma irmã mais velha. A irmã mais velha é que nem uma mãe brava, porque ela é a irmã mais velha é mais brava que a própria mãe. Ela se sente responsável pelo irmão mais novo, porque afinal ela que ajudou a criar o irmão mais novo. E eu me lembro de uma vez que o Batista estava correndo aqui na cidade, uma dessas corridas de rua, e quando ele passou na praça, o povo todo na calçada, torcendo, né? Quando ele passou correndo na praça, assim, a irmã dele estava na calçada. Aí ele passou, ela começou a gritar: Batista, vai devagar, cuidado com o coração, vai devagar. Imagina a torcida dizendo para você ir devagar numa corrida, não faz nenhum sentido. Mas nós devemos correr então com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Agora esse é o nosso alvo e o nosso exemplo. Por que nosso exemplo? Porque ele é o autor da fé. Ele é o autor da fé. A gente nunca para pensar que a fé tem um autor. Tem alguém que inventou a fé. Quem que inventou a fé? O Senhor Jesus inventou a fé. Ele é o autor da fé. E ele é o consumador da fé também, porque ele foi até o fim, né, na sua carreira. Ele foi até o fim, apesar de todas as dificuldades, mesmo ele não tendo pecado, sem uma natureza pecaminosa, mas dificuldades não faltaram para ele. Ele tinha um alvo pintado na testa. O diabo não ia deixar ele sossegado enquanto ele estivesse aqui. Então ele é o pioneiro da nossa fé. Ele que enfrentou toda a hostilidade dos sacerdotes, dos religiosos, do clero do seu tempo, que tentava de todas as maneiras pegá-lo. Então ele é o nosso exemplo. Ele é o autor da fé. Nós muitas vezes nos esquecemos disso, que a autoria da fé é dele, vem dele. E ele é o consumador da fé, ou seja, é aquele que foi até o fim com aquela fé. Uma coisa nós devemos entender. Nós sempre pensamos em pecado como coisas imorais, ou coisas que engordam, né? Como é que o Roberto Carlos falava? Tudo que é bom é imoral, engorda, e tinha mais alguma coisa lá que eu não lembro o que era a música dele. Mas acho que ia falar Roberto Carlos. Hoje acho que a geração mais nova nem sabe quem é, né? Só procurar, preciso atualizar meus exemplos. Mas às vezes eu vejo pessoas pensando em pecado apenas como questões imorais, ou questões morais também, mas sem perceber uma coisa: o maior pecado que existe, e isso para um crente, é ele não crer na palavra de Deus. Ele peca quando não crê na palavra de Deus. E quando é que nós não cremos na palavra de Deus? Quando nós duvidamos dele. Quando nós duvidamos do cuidado de Deus e do amor de Deus por nós, nós estamos pecando, nós não estamos crendo na palavra de Deus. Quando nós temos dúvidas quanto a Ele cuidar de nós, a Ele nos proteger, Ele nos prover nas nossas necessidades, nós estamos pecando. A incredulidade é o que mais ofende o Senhor. É uma ofensa. Não te disse eu que se creres, vereis a glória de Deus? O Senhor fala para Marta, né? Fala para Marta, acho que foi isso mesmo que ele falou para Marta. Mas é porque quando nós duvidamos, nós entramos em depressão, nós achamos que estamos sendo
maltratados ou qualquer coisa assim, por aquele Senhor que deu a vida por nós. Não faz sentido ele me tratar mal. Não faz sentido. Nós vamos ver mais à frente, quando ele fala da disciplina, né? Do treinamento, ele vai falar mais adiante, mas não faz sentido duvidar do Senhor. Hoje alguém me perguntou, como é que foi a pergunta, não? De como é que eu sei... ele perguntou versões da Bíblia, e ele perguntou quais fontes confiáveis do surgimento da Bíblia e em que ano e tudo mais você utiliza. Eu queria estudar essa parte. Quais fontes confiáveis do surgimento da Bíblia, em que ano ela surgiu e tudo mais. Eu respondi para ele, eu não me preocupo muito com isso, porque eu terceirizo isso com o autor da Bíblia, o próprio Senhor. Ele certamente é o mais interessado em preservar sua palavra. Então, eu nem preciso estudar muito. Eu conheço o autor eu conheço. Eu confio que ele guarda a sua palavra. Ele protege a sua palavra e aquela que chegou até mim é suficiente para eu conhecê-lo e para eu segui-lo e para saber que ele é fiel em todas as coisas. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.